Aqui a nossa última questão, que ela vai falar também de massa molar, ok? E de um cálculo estequiométrico, ok? Então, vamos ler a questão, grifar as informações mais precisas e ficar bem atento ao que ele pede e ao que ele nos dá de informação. Então, diz assim, ó, a aspirina, que tem fórmula C9H8O4, aí você já vem aqui, ó, e já identifica a aspirina, ok? Então, nós temos aqui a aspirina, ela é obtida pela reação do ácido salicílico. Tá aqui o ácido salicílico, ó, que ele fala, C7H6O3. Então, a aspirina é obtida pela reação do ácido salicílico com anidrido acético. Vou já colocar aqui o anidrido acético. Então, a equação que representa esta reação é, ele escreve a reação, então eu digo para vocês que essa reação já está balanceada, e ele vem aqui com o comando dizendo assim, determine a massa necessária de cada reagente para obter 50 gramas de aspirina. Então, onde está a aspirina? Aqui, né, 50 gramas. E ele pede para a gente determinar a massa de cada reagente. Quem são os reagentes? É exatamente o ácido salicílico e o anidrido acético, ok? Essa reação aqui, gente, é uma reação que produz a AAS, ó, aqui tem 2A, certo? É a abreviação da aspirina, que produz a AAS, que eu acredito que todos nós, né, vocês também já um dia provaram da AAS, né, já tomaram a AAS. Então, essa aqui é a fórmula, essa aqui são as substâncias utilizadas para a produção desse medicamento revolucionário, viu? Então, vamos aqui descobrir a quantidade necessária de ácido salicílico, né, que é simplesmente AS. Vamos descobrir qual a quantidade necessária dele para produzir 50 gramas de AAS, ok? Da aspirina. Então, aqui como nós vamos utilizar 2 reagentes, nós vamos precisar fazer 2 cálculos. Então, primeiro eu vou pegar a AS, que é C7H6O3, certo? Que é um reagente, e vou descobrir, vou fazer uma relação com a aspirina, porque é a informação que ele me deu, ó. Ele falou aqui num reagente e na aspirina, que é 50 gramas, né? Só que eu sempre pego nessa primeira linha as informações que estão lá na reação. Então, eu vou relacionar aqui o ácido salicílico com a aspirina, que é H9H8O4. Como está falando de massa molar, gente, nós temos que transformar essa substância em massa molar. Como eu faço isso? De forma bem simples, é só você substituir o elemento químico pela massa atômica dele. Onde é que está a massa atômica? Está aqui, ó, a massa atômica de cada um dos elementos que estão sendo utilizados. Então, massa do carbono é 12. Nós temos quantos carbonos aqui? 7. Mais massa do hidrogênio é 1. Nós temos quantos hidrogênios? 6. Massa do oxigênio é 16. E aqui nós temos quantos? 3. Calculando tudo isso aqui, a massa do ácido salicílico vai ser igual a 138 gramas, tá bem? Então, é dessa forma que a gente calcula a massa molar, ok? E a massa da aspirina, se você for multiplicar, ó, 9 vezes 12, que é a massa do carbono, 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 4 vezes 16, a gente vai obter 180 gramas, ok? Então, esse número que eu coloquei aqui, gente, ó, o 9, o 8, o 4, são esses númerozinhos que estão aqui me indicando quantos elementos químicos eu tenho nessa fórmula, tá bem? Então, agora que eu transformei a fórmula em grama, em massa molar, então agora eu posso fazer a minha regra de 3, ó. 138 gramas de ácido salicílico
produz 180 gramas de aspirina. Então, quanto de ácido salicílico, lembra que aqui, ó, esse aqui é esse reagente que tem aqui, ó, viu? Que eu tô chamando de X. Então, quanto de ácido salicílico vai ser necessário para produzir 50 gramas de aspirina, ok? Então, mais uma vez, só é efetuar a regra de 3. Sempre começa com X. 180x é igual. Quanto é 138 vezes 50? Vamos descobrir agora. X será igual a 6.900, que é o valor de 138 vezes 50. Se lá estava multiplicando, o 180 vem para cá para fazer parte dessa divisão. Então, X será igual a 38,3 gramas. De quê, professora? De ácido salicílico, que é a substância reagente da aspirina para produzir a S, ok? Então, descobrimos aqui o valor de X, que vai ser igual a 38,3 gramas. Vai ser o necessário para produzir 50 gramas de aspirina. Agora, nós vamos descobrir o valor do anidrido acético, ok? Então, vou colocar aqui do lado do anidrido acético a fórmula dele. C4H6O3. Isso aqui é um reagente que vai produzir quem? Vai produzir a aspirina. Qual é a fórmula da aspirina? H8O4. Pronto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa substância em massa molar. Então, qual a massa do carbono? 12. Quantos carbonos temos? 4. Então, vai ficar 12 vezes 4. Hidrogênio vai ser 1, a massa dele, vezes 6. Massa do oxigênio, 16 vezes 3. Esse valor aqui, multiplicado e somado, nós vamos ter 102 gramas, ok? E a massa da aspirina a gente já calculou lá na primeira, ó, que é 180 gramas. Então, veja, 102 gramas de anidrido acético é capaz de produzir 180 gramas de aspirina. Então, qual vai ser o valor de massa do anidrido acético necessário para produzir 50 gramas de aspirina? Vamos lá fazer nossa regra de 3. Vai ficar 180, no caso aqui a minha incógnita vai ser o Y, vai ficar 102 vezes 50. Y será igual a, tenho aqui, né, 102 vezes 50, vai ficar aqui dividido, esse valor aqui, deixa eu só calcular bem rapidinho aqui, gente, quanto é que vai ficar. Fazer aqui bem rapidinho. Só um momento, só um time. 102 vezes 50, né? Eu vou ter aqui 5.100 dividido para 180. Então, dividindo aqui, a gente tem que fazer o cálculozinho, mas para a gente ganhar tempo, já coloca aqui a resposta final. Vai ser igual a 28,3 gramas, ok? Que valor é esse? Era o valor do anidrido que nós estávamos procurando. Para produzir 50 gramas de aspirina, é necessário utilizar 28,3 gramas de anidrido. Se você coloca mais do que isso, você já vai deixar com defeito esse medicamento e aí pode se tornar um veneno, né? Então, por isso, a importância de a gente saber exatamente a quantidade exata, é bom, né? De um reagente para a gente poder produzir aí uma outra substância na quantidade realmente precisa, ok?